Olá, pessoal! Boa noite, 7 horas. Nós vamos começar então a nossa live. Quem já tá por aí, dá um oi pra mim, pra saber que vocês já estão aí. Ah, o meu amigo Stanis já chegou. Que bom, a Neide. Que bom, tantos amigos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Tô muito feliz que vocês... Ó, a Cláudia, que é o Cláudio Carvalho, Rodrigo, boa noite, Rodrigo, minha prima Estela, boa noite, meu colega do doutorado Juliana, Suzane, minha amiga, tá lá em Cuiabá, um abraço, Su, pra você e o Elias. Que bom, pessoal, a Débora, o Leandre, são tantas pessoas, né, gente, fico muito feliz. Minha vontade é de citar o nome de todos aqui, para dar um oi especial para cada um. Na medida do possível, né? Quero dar um oi carinhoso para vocês. Quero agradecer porque eu sei que sexta-feira, né, depois de uma semana tão corrida, vocês decidiram estar aqui. Eu estou muito feliz. Obrigada pela companhia de vocês. Eu preparei um conteúdo com muito amor, muita dedicação, e eu tenho certeza que vai poder agregar muito na vida de vocês. Tanto para quem pensa em gravar vídeos, mas também quem deseja falar melhor em público ou se comunicar melhor em uma reunião de trabalho com seus colegas, se comunicar melhor com seu cônjuge, com seus filhos, porque a comunicação ela é uma habilidade, né, que pode ser treinada e que faz parte da nossa vida em várias áreas, né? Aproveitando então, olha, que bom, minha irmã Gislaine, mais pessoas chegando, boa noite, Gis, Pedro Paulo, que bom, um grande amigo, né, que fizemos uma viagem, que bom, Pedro Paulo, bem-vindo. Pessoal, sou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu vou aproveitar o seguinte, como essa é a segunda live, né, desse conteúdo voltado para comunicação, algumas pessoas, eu vi alguns que estão chegando agora, que é isso mesmo, né, Estela? Bora aprender, vamos estudar juntos. Meu marido Marcos, bem-vindo, a Lídia. Como é um conteúdo que nós vamos abordar hoje, né, pela primeira vez, a comunicação não verbal, antes eu vou fazer uma revisão do que a gente conversou na live anterior. Quem esteve aqui, dá um aceno, fala, eu tava. Oi, Cléo, obrigada, beijos. Minha irmã Geisiane, um abraço. Que bom, John. Que bom, a Luciana. Então, muitas pessoas, né, estavam aqui comigo na semana passada. E o que nós falamos, pessoal, sobre o uso da voz para gravar vídeos, para se comunicar, a importância do aquecimento vocal para você que às vezes sente que a voz é um pouco mais estridente ou mais aguda e você quer aperfeiçoar aí a sua voz. Se você não pôde acompanhar a live da semana passada, você pode entrar no meu canal do Telegram. Eu deixei um link aí na bio, depois dessa live é só você conferir. Você vai na bio do Instagram, clica nesse link que vai levar você diretamente para o meu canal no Telegram. Lá eu deixei vários exemplos de alguns aquecimentos que você pode fazer para aquecer sua voz e também outras dicas e ferramentas de comunicação. Pessoal, vou até aproveitar, vou beber aqui um pouquinho de água. Hoje o tempo tá mais friozinho, né? Acaba que a gente precisa hidratar mais, né? Já fica então também essa dica para você que tá aí assistindo a aula. Lembre de se hidratar, tá bom? Porque no tempo frio a gente não sente tanta sede, mas o nosso instrumento de trabalho, que é a voz, precisa dos mesmos cuidados, ok? Então, bebam água e se hidratem. Pessoal, vamos começar então nossa aula. Luiz, boa noite, Luiz. Muito obrigada pelo carinho. Carlos, a Ana, muito feliz de vocês estarem aqui. Preparados para a gente começar a nossa aula? Então, vamos lá. Olá, Renata, o João, tudo bem? Vamos então, pessoal, animados. Sexta-feira tem muita coisa boa para compartilhar nessa live com vocês. Pessoal, primeiro, para quem que é a live de hoje? Ao pensar esse material, primeiro eu pensei nos professores, né? Porque a gente criou essa série especial das lives todas as sextas do mês de maio para poder compartilhar com os professores que precisam gravar videoaulas agora nesse período de quarentena, para eles terem ferramentas, estratégias para comunicar melhor o conteúdo por meio dos vídeos. Mas pensando durante a aula,
cada tópico, também alguns exercícios, eu vi que eles também se aplicam e muito para profissionais de outras áreas, profissionais que trabalham com gravação de vídeos, mas aqueles que talvez não pensam muito em estar, né, aí diante das câmeras, mas precisam atender um cliente, atender um paciente, passar uma mensagem e conseguir trazer clareza, trazer ali uma influência e até mesmo vender um negócio, trazer então essa segurança por meio do discurso. Essa aula então é direcionada para todos vocês, tá certo? E lembrando que quem tiver perguntas sobre o conteúdo, ao final da live eu vou dedicar um tempo só para a gente conversar sobre essas perguntas. Combinado? Tá certo? Que bom, mais pessoas chegando. Maxwell, meu amigo, um abraço para você e a Jéssica, a Josi, querida, Gisele, minha irmã, tantas pessoas. Muito obrigada, viu, pessoal? Eu gostaria aqui de dar uma boa noite especial para cada um. Então, sintam-se abraçados, sintam-se muito bem-vindos. Caminhando, então, agora para o nosso conteúdo. O tema, pessoal, da nossa aula de hoje é especialmente comunicação não verbal. Por que a comunicação não verbal? Na primeira aula a gente focou muito, na primeira live, sobre estratégias de discurso, de voz. Mas o corpo, gente, quem aí já leu o livro O Corpo Fala? E é fato. Você precisa ter essa coerência entre o que sai da sua boca, o seu discurso e também como o seu corpo, as suas mãos, a sua expressão facial comunica juntamente com o que você diz. Porque ou vai reforçar e dar mais credibilidade ao que você fala, ou então vai contrapor seu discurso. E não é o que a gente quer, né? Porque a gente quer se comunicar com clareza e eficiência. Não é isso mesmo? Então, vamos agora para o nosso primeiro conceito que a gente vai trabalhar sobre comunicação não verbal e principalmente essa questão da imagem. Seja a imagem em uma gravação de vídeo ou a sua imagem pessoal, a sua imagem que você passa na empresa, que você passa para o seu cliente, para o seu paciente, para os seus alunos, ok? Então, primeira dica, primeiro conceito. Escolha com antecedência a roupa que vai gravar. Pessoal, o porquê disso? Porque é fundamental você ter alguns cuidados antes de uma gravação e também antes de você ir para o seu ambiente de trabalho, que você vai comunicar uma mensagem ali. Primeiro, ao escolher a roupa, você tem que verificar se ela está limpa. É claro que essa é uma dica, né, pessoal, que às vezes no dia a dia a gente já tem esse hábito e vamos manter assim. Mas ela é fundamental, porque uma roupa limpa, bem passada, ela transmite credibilidade. Então, dá uma olhadinha depois dessa live, né? Quando você tiver um tempinho, olha o seu guarda-roupa, olha as suas roupas de trabalho, a roupa que você escolhe para falar em público, para gravar um vídeo, para atender o seu cliente, se ela está em um bom estado de conservação, se ela está limpa, porque isso também vai ajudar a comunicar a sua credibilidade como profissional, vai comunicar se você é uma pessoa asseada, cuidadosa. Então, em um simples, né, olhar que a pessoa tiver para você, ela vai olhar, observar. Gente, são detalhes que às vezes no dia a dia podem passar desapercebidos, mas fazem toda a diferença. Quem aí já tem esse cuidado de pensar, né, antes de trabalhar, de já deixar sua roupa preparada? Isso, a Dalila disse, mostra profissionalismo e autoridade. Muito bom, é isso mesmo. É muito importante, pessoal, essa questão da roupa. E olha só que curioso. Vocês já caminharam na rua e viram alguém de terno, com uma roupa bem formal? O que geralmente logo vem à mente? Quando eu olho, eu penso assim, é um advogado. Geralmente é o que a gente olha, é o que traz a interpretação à nossa mente, né? Se você vê alguém de jaleco, isso remete a alguém da área da saúde. Então, pessoal, a roupa, ela é sim discurso, ela é uma forma de você se comunicar. Então, tenha esse cuidado, ok? De se preparar antes de fazer uma comunicação, a roupa que você vai escolher e o estado em que ela está. Então, ela precisa estar bem passada, né? Para reafirmar essa questão do cuidado, do zelo e da credibilidade. Agora, se você me pergunta assim, Gislene, entendi. Então, vou escolher minha roupa de acordo com essa ideia que vai passar a autoridade e a credibilidade que eu quero comunicar profissionalmente.
Mas e a cor? Isso interfere? Eu posso escolher a cor porque é minha cor favorita? Agora, então, vai uma orientação bem importante, pessoal. Nem sempre a cor favorita é o ideal. Por quê? Porque as cores, elas têm sim significados e sentidos que geram interpretação na pessoa que vai te observar. Isso é muito estudado, por exemplo, na semiótica das cores. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso convidar uma especialista da área da moda só para a gente conversar em uma live sobre esse assunto. Vocês têm interesse? Falam, ok, eu tenho, acho interessante. Ah, o Rodrigo perguntou se a live vai ficar salva. Sim, gente, quando encerrar eu vou salvar esse material para vocês poderem compartilhar, tá certo? Com quem teve algum compromisso, não pôde estar aqui essa noite. Ah, aproveito também, falando essa questão de ajudar a divulgar para os amigos, para vocês enviarem aviãozinhos. Tá vendo aqui embaixo ó, esse sinal do avião? Porque aí vocês podem convidar os amigos de vocês também para participar dessa live e poder aprender como usar a comunicação não verbal, essa dica, né, de imagem, esses cuidados que vão ajudar muito. Então, compartilhe aí com os amigos que ainda dá tempo, certo? Então, ok? Vocês gostaram da ideia? Combinado então. Depois eu vou preparar uma live com uma profissional da área da moda só para explicar pra gente em detalhes qual a melhor forma da gente escolher a nossa roupa para comunicar a mensagem que a gente quer, seja em público, em sala de aula, com o nosso cliente ou o paciente, certo? Então, vamos seguir. Pessoal, por exemplo, hoje, né, escolhi aqui a cor laranja, né? O que o laranja significa? O laranja, ele remete à questão da amizade, da alegria, para gerar essa questão da vitalidade, da alegria. Então, se você pensa em comunicar, por exemplo, gerar novos amigos, pessoas que possam estar junto com você no que você quer empreender, impactar com suas ideias, laranja é uma possibilidade. Uma outra cor também, que é uma dica que eu aprendi, eu achei muito interessante, é o azul. Vocês já repararam que, por exemplo, escolas, universidades, negócios ligados à área de educação, eles usam muito a cor azul? É porque o azul, pessoal, remete à credibilidade e está muito voltado a essa questão do ensino, para gerar essa credibilidade, essa confiança. Então, se é essa imagem que você quer passar, o azul é uma boa dica para você. E quem é da área da saúde, vocês já perceberam que geralmente se usa muito verde? Nas logos, nas marcas, isso porque o verde traz para nós, né, a nossa mente, por meio da semiótica, traz a ideia de quê? De bem-estar, de saúde, de vitalidade. Então, também fica essa dica para quem quer comunicar nesse sentido. E depois, então, prometo para vocês essa live que a gente vai aprofundar no assunto, combinado? Vamos seguir, então, com o nosso conteúdo. Pessoal, estudando sobre a análise de discurso crítica, essa é uma das teorias que, desde a graduação, eu pude me dedicar. Hoje eu já estou no doutorado em educação, também sou mestre em comunicação e até mesmo orientando os meus alunos nas faculdades em que pude dar aula. A análise de discurso sempre é uma teoria que tem pessoas que têm interesse em entender melhor. E por que eu estou falando da análise de discurso? Porque nela, pessoal, nessa teoria, tem um conceito, uma palavra que se chama semiose. O que significa semiose? Significa que tudo é um texto. Ou seja, a sua roupa, ela pode ser considerada um texto. Um texto, se é um texto, então ele pode ser interpretado. Então, ao escolher sua roupa, imagine assim, qual a imagem que eu quero passar? Como é que as pessoas vão interpretar o que eu estou vestindo, esse texto, né? Esse texto que caminha comigo, vamos assim dizer. Então, uma roupa é um texto, um carro, por exemplo, é um texto, porque você faz uma leitura, por exemplo, de como a pessoa se desloca, né? A forma como você, então, responde às pessoas, seja por escrita, ou seja através de uma foto, de um vídeo, tudo isso é possível que a pessoa faça uma leitura sobre quem é você, sobre o que você pensa, como você reage, ok? Então, lembrem sempre dessa palavra, semiose.
Tudo é um texto, tudo comunica, inclusive as nossas roupas, certo? Agora, caminhando para um ponto que vocês vão gostar, bem interessante, é o seguinte. Então, Gislene, entendi. Vou deixar minha roupa separada, vou deixar ela bem organizada, apresentável, para reforçar essa ideia da credibilidade. Vou pensar a cor de acordo com a mensagem que eu quero transmitir, mas eu gosto tanto de estampa, tanto de listra, eu posso usar? Pessoal, a dica é o seguinte, para gravar vídeos, o ideal é que você evite roupas estampadas. Por quê? Apesar que às vezes as estampas são bonitas, né? Mas elas podem distrair a pessoa que está te assistindo. E ao invés dela concentrar na mensagem que você está passando, no conteúdo que você ensina, ou no produto, no negócio que você quer vender com sua comunicação, elas vão ficar distraídas, tentando ali concentrar, entender o que é aquele desenho, observando as formas da estampa. Então, evitem, ok? E listras. Por que evitar roupa muito listrada para gravação, agora nesse caso? Pessoal, eu aprendi com a minha experiência de reportagem o seguinte, até trouxe aqui um papel para mostrar para vocês. O cinegrafista sempre tem o costume de pedir para o repórter assim, me mostra o branco para eu poder rebater a imagem. Né? Ele vai lá e faz assim, ó, na câmera. Por que isso? Porque o branco, pessoal, é a cor, né? Quem estudou isso na física, né, vai poder lembrar. A gente estudou isso já tem algum tempo, né? Quem não é da área, já tem um tempinho, vamos lembrar. Na física, a gente lembra que a cor branca, né, é a cor que reflete as demais cores. Então, dessa forma, o cinegrafista ele foca, busca o branco para poder ajustar a questão da luminosidade, da imagem, para ter a melhor nitidez e o foco possível. Então, se você vai gravar uma aula ou vai gravar um vídeo e usa uma roupa muito listrada, o que vai acontecer? A câmera ou o cinegrafista vai tentar ali fazer essa diferenciação entre o branco e a listra colorida. E isso atrapalha, porque se você for filmar com uma roupa mais clara ou com uma roupa só escura, isso vai determinar, né, a forma como a imagem vai ser, a lente, né, vai ser organizada para melhor capturar essa imagem. Agora, se misturar muito essa cor e por meio de listras, pode causar uma confusão na captura dessa imagem. Então, é por isso, tá certo, pessoal? É bonita a roupa listrada, né? Tem gente que até mesmo a marca registrada é uma camisa xadrez, né? Podem usar no dia a dia para passear, pessoal, tá tranquilo. Mas se for gravar, lembra dessa orientação, porque ela é muito importante e é uma orientação técnica, certo? Que bom, ó, meu amigo Mauro Júnior, foi esses dias que eu estudei. Pois é, Mauro, eu também física, olha só, engraçado, anos que a gente estuda, né, fica guardado lá na memória, quando a gente mais precisa vem, não é assim? E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, ao final a gente pode conversar mais, tá bom? E agora, sobre escolher as roupas ainda, você tem que escolher roupas confortáveis. Por quê? Além de te dar uma segurança a mais para você que está gravando ou falando em público, porque às vezes uma roupa muito justa pode apertar a sua respiração, te atrapalhar. A roupa justa também atrapalha você a respirar com o diafragma. Que é isso, Gislene? Pessoal, respirar com diafragma é fundamental para você conseguir falar por um longo período de tempo, seja sentado, né, seja em pé, sem você perder o fôlego. E se você tiver com uma roupa muito justa que te pressiona, ela vai te atrapalhar até essa respiração. E aí você pode ficar ofegante, você pode falar por um período e já logo se cansar, não conseguir continuar a transmitir a mensagem. Depois eu vou deixar lá no Telegram para vocês, tá bom? Como um bônus, um presente dessa live, eu vou deixar um vídeo explicando como fazer essa respiração com o diafragma, que eu aprendi com a minha fonoaudióloga Roânia, até deixo aqui um abraço para ela, um abraço, Roânia, certo? Então, depois que terminar a live, vocês vão lá no canal do Telegram, o link tá aí na bio do meu perfil, é só vocês entrarem nele que vocês são direcionados, tá bom?
lá pro canal. E eu vou deixar, então, de presente esse vídeo, e aí vocês façam comigo o exercício em casa. Aprender a respirar com diafragma é fundamental para você, então, tanto potencializar a sua voz e não perder o fôlego na hora de falar. E quando a gente vai fazer um vídeo ou falar em público, é normal, né, gente? Às vezes a mão fica suada, dá um pouquinho, né, de nervoso, o coração acelera, mas se você treina essa respiração com diafragma, isso vai te dar muita segurança para você falar sem ficar ofegante, sem faltar ar, tá bom? Confia em mim, depois faça um exercício e me contem o que vocês acharam e os resultados, ok? Combinado? Obrigada, Maurício, pelos parabéns. Grande amigo de Patos de Minas. Um abraço para você e também para todos os amigos de Patos de Minas, né? A terra onde eu cresci. Deixo aqui o meu abraço, meu cumprimento para vocês. Também quem é de Uberlândia, de outras cidades, Belo Horizonte. Estou muito feliz. Salvador, minha irmã, né? E os colegas de trabalho. Todos, minha prima de Viçosa, né, várias cidades. Pessoal, sintam-se cumprimentados e abraçados por mim, tá bom? Obrigada pela presença nessa sexta-feira na live. Continuando então nosso conteúdo. Se você for gravar em pé, pessoal, você precisa muito escolher esse calçado confortável. Por quê? Porque se você escolhe um calçado muito apertado, pode prender a sua circulação sanguínea, porque você está em pé por um longo período, e aí o que acontece? Você está com um calçado muito apertado, isso atrapalha a circulação na região, a circulação sanguínea, e isso pode te causar um grande desconforto e até tirar sua concentração sobre o que você está falando, o que você está comunicando com as pessoas. Então parece uma dica simples, mas na prática, a gente, faz toda a diferença. Então, após escolher a roupa que vai te ajudar a comunicar com credibilidade a sua mensagem, pense nessa questão do calçado, principalmente se a sua comunicação vai ser feita a maior parte do tempo em pé, tá certo? E agora é o seguinte, gente, eu vou contar pra vocês, falando dessa questão de calçado, eu lembrei aqui, nos meus tempos de repórter, eu cheguei na redação e logo que chega na redação, o repórter pega a pauta pra ler, né, pra se inteirar da matéria que vai gravar no dia. E naquele dia, eu não sei, talvez porque a equipe de produção estava com muita demanda, estava tudo muito corrido, né? E eles esqueceram de me avisar que eu deveria ir de bota, porque a reportagem era numa fazenda. Gente, eu não fui avisada. Chego na redação de quê? Com um sapato, plataforma. Era confortável para gravar na cidade, né? Por exemplo, se eu estivesse ali na faculdade, na Universidade Federal de Uberlândia, que era onde era a sede da televisão, se eu fosse, por exemplo, para a prefeitura ou para a rua, ok, era um calçado que dava essa comunicação da elegância, da credibilidade, que é o que eu falei com vocês, e também do conforto. Mas, gente, a reportagem era numa fazenda, numa plantação de mandioca. Aí você já imaginou, aquela terra vermelha, funda, fofa, e aí eu pisava e afundava com o pé. Se fosse só isso, até que ainda ia. Pessoal, sabe o que aconteceu? Olha só, então a gente tinha que entrar lá na plantação. E aí a moça, né, a agricultora, ela me disse o seguinte: você tem medo de cobra? Gente, eu tenho muito medo de cobra. Quem tem medo de cobra, conta aí pra mim. E ela disse assim: olha, se você tem medo, então aonde eu pisar, exatamente você pisa, porque aqui tem muita cobra. Gente, quando ela falou aquilo, e eu lembrei que eu tava com um sapato aberto, né, na parte de cima do pé, porque era, né, um sapato plataforma. Gente, mas eu fiquei num medo de cobra aparecer e me picar. Então, assim, nossa, quando eu lembro dessa experiência, eu penso, meu Deus do céu. E era um mato que ela chegava e abria assim, gente, vocês teriam uma ideia. Ela ia fazendo assim, ó. E onde ela pisava, eu pisava, morrendo de medo. Então, por que eu contei essa história pra vocês? Porque é justamente essa dica, né, prática para o nosso trabalho do dia a dia. Pensar o calçado para o contexto, para a situação que você vai viver é fundamental, porque às vezes você quer estar elegante para comunicar autoridade, por exemplo. Mas vamos dizer que você, nesse dia específico,
você vai, por exemplo, atender o seu cliente ao ar livre em um parque. Talvez então não precisa ser aquele sapato super social que cansa o pé, porque você vai ficar em pé, você vai caminhar, né, com esse cliente possivelmente. Então é isso, é pensar o calçado com a mensagem da credibilidade, mas sempre lembrando do contexto que você vai estar, seja de gravação, seja no seu trabalho e se você vai ficar muito tempo em pé ou sentado, ok? Então, lembre dessa dica. Agora, sempre vocês vão lembrar de mim, né? Quando for numa fazenda, né? Vão lembrar dessa história. Pessoal, quem aí já aconteceu isso? A Gislaine colocou, repórter sofre. Gente, pois é, ser repórter é muito bom, a gente aprende muito com a vida, com as histórias das pessoas, mas também tem essas pelejas, né, que a gente não conta, fica só nos bastidores, mas eu trouxe aqui pra vocês porque tem a ver com o nosso conteúdo, né? Que bom. A Dalila conta assim, tenho sempre aqui no estúdio. Muito bom, Dalila, é isso mesmo. Uma dica bacana também para você que trabalha com gravação de vídeo, ou então você que quer falar em público, ou vai ficar muito tempo em pé no seu serviço, uma possibilidade é leve um outro calçado com você, porque às vezes no momento que você precisar de transparecer maior autoridade, você usa o calçado mais elegante. Agora, você usou para um momento solene, por exemplo. Depois você pode colocar um outro calçado, né, que vai também comunicar aquilo que você quer passar de mensagem, mas com mais conforto. É uma dica que também, na prática, ajuda muito. Pessoal, se você for gravar, então, sentado, se você trabalha sentado e comunica com seu paciente, com seu aluno, sentado. Uma dica fundamental, cuidado com a postura. A postura, ela também comunica. Olha só, imagina se eu ficasse assim, ó. Tá vendo? O que a falta de postura faz? Atrapalha respirar com o diafragma e também comunica o quê? Comunica desânimo, comunica falta de segurança, de credibilidade. Agora, olha só, vamos todo mundo, quem tá sentado aí, conserta a postura, alonga o ombro, certo? Coloca a lombar no lugar. Isso, além de te ajudar a respirar com o diafragma, vai também transparecer uma imagem do quê? Que você está seguro do que você está falando. Você vai conseguir passar a sua informação com clareza e através da semiótica, ou seja, da leitura, né, da imagem que a pessoa vai fazer de você, isso é uma questão assim instintiva, né? Ela vai observar e a imagem da credibilidade é o que vai vir na mente dela. Ela vai interpretar você, lembra que eu disse da semiose? Como um texto, né? Alguém então que passa segurança, que sabe do que está falando. Então a postura, além de tudo isso, ela é muito boa também para a coluna. A nossa coluna agradece, né? Então, se você for ficar muito tempo sentado para gravar ou para atender um cliente, lembre dessa dica. Cuidado para não atrapalhar o seu diafragma e também para passar essa comunicação da credibilidade, ok? Até aí, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo? As dicas estão sendo úteis para vocês? Que bom, fico muito feliz, viu? Obrigada pela participação e vamos lá, que ainda tem muita coisa boa para compartilhar com vocês. Então é o seguinte... Agora, uma dica importante é o que fazer com as mãos na hora de gravar. Se você estiver sentado, gente, lembrando que eu tô falando assim muito de gravação, porque nesse período, né, muitas pessoas tiveram que se reinventar e ressignificar os seus negócios, sejam as professoras e os professores que agora dão aula à distância, os profissionais da saúde, do direito, os empresários, tantas áreas, né, que agora também precisam estar no meio digital para comunicar sua marca, o seu negócio, para prospecção de clientes. Então, essa dica é para todos vocês. Se você for passar sua mensagem sentado, você pode fazer o seguinte com as mãos. A primeira dica é o que não fazer. Vamos começar pelo que não fazer. Evite, pessoal, ficar com a mão cruzada, assim, por quê? Seja a mão cruzada
ou os braços cruzados. Isso tudo dá a entender uma mensagem de que você está fechado para o outro. E é tudo o que você não quer comunicar. Porque se você está comunicando com alguém ou com uma plateia, você quer que as pessoas tenham uma conexão com você para entender melhor o conteúdo que você está passando. Então evitem, ok? Mãos cruzadas, braços cruzados. Ao invés disso, você pode, por exemplo, a sua mão, mostrar aqui para vocês. Você pode, por exemplo, apoiar uma mão na outra, como se você estivesse, dando uma mão à outra. Você pode apoiar aqui no seu, nesse ossinho, do seu punho. Você pode também subir a mão um pouco mais e deixar aqui no braço. Depois eu vou tirar foto dessas posições e deixar lá no canal do Telegram para ficar como dicas de exercícios para vocês treinarem em casa, tá certo? Porque às vezes pelo ângulo aqui da live não dá para demonstrar com clareza, como eu gostaria, Mas fiquem tranquilos que eu vou passar para vocês então lá no Telegram essas imagens, tá certo? Dicas de como posicionar a mão para você comunicar credibilidade. Falando ainda das mãos, quando você for comunicar, faça movimentos, por exemplo, de abrindo a mão de você para a pessoa. Por quê? Quando você faz esse movimento, você está dando uma abertura, como se você estivesse convidando a pessoa para trocar ideias com você. Se você faz movimentos o contrário, tá vendo? Você está trazendo a atenção só para você. Agora, quando você faz movimento, você está gesticulando, conversando, com a mão voltada, o centro da mão voltado para fora, isso, no inconsciente de quem está te ouvindo, isso traz o quê? Um convite para a pessoa se sentir mais próxima. Você está se abrindo para trazer aquele conteúdo. E quando a gente se abre para comunicar algo, naturalmente a gente passa confiança. Porque o outro, ao sentir que você está dando abertura, ele vai confiar, vai parar o que ele está fazendo para poder te ouvir. É diferente se você se tranca, se você se fecha em você, Isso gera o quê? Distanciamento, gera desconfiança. Então, lembre dessas dicas ao comunicar com as mãos, ok? E é muito importante ao comunicar com as mãos que também nós tenhamos cuidado do seguinte: se você for gravar vídeos, sempre deixe as mãos e os braços mais próximos da cintura. Por quê? No vídeo, olha só, vou fazer um exercício com vocês. Olha, primeiro eu fiz assim, ó. Agora, olha só. Vocês viram como um leve movimento de mão, que eu mudei a intensidade, parece que o movimento ele aumentou 3 vezes mais, Olha só, se eu comunico assim e se eu faço assim. Então, evite os seus braços e as suas mãos passarem da sua cintura para cima. Sempre quando você for falar em público, conversar com seu cliente ou gravar um vídeo, lembre, deixe as suas mãos mais no plano médio, o plano então da cintura, porque isso vai o quê? Você pode gesticular à vontade, mas você não vai ultrapassar, esse limite de deixar um movimento muito extenso, muito amplo. Tá vendo isso aqui, ó? Evite, tá? Então converse ou dê uma entrevista ou faça um vídeo com a mão mais no plano médio, no rumo da cintura. Combinado? Isso, minha irmã comentou aqui, a Gislaine, tudo fica grande no vídeo. Gente, é isso mesmo. Obrigada, Rafael. Obrigada, tá certo? Pela consideração. Então, essas dicas valem para você que vai comunicar pessoalmente com alguém ou então em vídeo. Vocês já viram alguém que gosta muito de gesticular? A gente brinca, que tem um sangue italiano, que comunica assim com as mãos. É muito bacana você usar de todo o seu corpo para comunicar. A dica tenha sempre equilíbrio, porque senão também a sua comunicação não verbal, o seu corpo pode roubar a atenção da sua fala, que é tão importante quanto. Então, é você unir o não verbal com o verbal. Você vai ter uma comunicação eficaz e conseguir passar sua mensagem, ok? Pessoal, agora uma dica também muito bacana. Se você estiver sentado, você pode usar caneta, porque às vezes quando você está falando, você pensa assim, Gislene, mas eu já movimentei muito as mãos, o que eu posso fazer talvez para não movimentar muito? Porque
Isso, se você movimentar demais, pode demonstrar nervosismo. Então, a informação que eu passo para vocês é: separe uma caneta, né? Uma caneta que você goste e segure ela. Por quê? É como se ela te desse um ponto, né, de equilíbrio. Você vai concentrar ali o seu movimento e naturalmente você vai conseguir movimentar menos. Mas lembra, gente, ó, evita isso aqui, ó, o tic-tac da caneta. Quem já na sala de aula tinha algum colega que sempre ficava assim? Ou era você que fazia isso, ó? Quem? Pessoal, evitem, tá bom? Porque isso também vai demonstrar nervosismo e vai atrapalhar a sua comunicação. Então, a caneta, ela ajuda você a controlar um pouco os movimentos, mas você tem que ter esse equilíbrio de não mexer demais a caneta e nem fazer aquele tic-tac, certo? Porque assim, senão você vai desconcentrar também a sua audiência, o seu ouvinte. E caminhando para o fim da nossa live, pessoal, agora eu quero trabalhar com vocês a questão da expressão facial, que ela é fundamental. Então, tenham muita atenção com esses aspectos. O primeiro, o olhar. O olhar comunica muito. Então, uma dica que eu dou, que se vocês guardarem essa informação e aplicarem, eu acredito que vocês vão ter um sucesso, uma realização naquilo que vocês querem comunicar. E depois vocês contem para mim o resultado, tá bom? Quando vocês forem sorrir, sorriam também com os olhos, pessoal. Porque vocês já viram pessoa que às vezes na foto, no vídeo ou conversando pessoalmente, que ela sorri, mas é aquele sorriso amarelo? Isso, ao invés de ser bom, é muito nocivo, é muito ruim. Passa a imagem o quê? Da imagem de que a pessoa não tá muito afim de conversar com você, ou então aquela sensação, né, de falsidade. Evite isso ao máximo. Então, ao sorrir, sorria também com o olhar, porque o olhar mostra as suas emoções verdadeiras. E o olhar, então, comunica muito, gente. E sempre associe o olhar com o movimento da sua boca. Já viu quando algum vídeo, um filme que o personagem faz assim, ó? Já viram? As branquelas, gente, eu amo esse filme. Tem muitas essas expressões, né? Ela tá com fome, que eu faço... Já viram? É bem divertido. Então, o olhar e a boca, lembre, ao comunicar, dê equilíbrio a essas duas partes do seu rosto, porque isso vai determinar uma expressão facial que vai comunicar exatamente aquilo que você quer. Outro aspecto que você tem que ter muita atenção ao comunicar, né, usando sua expressão facial, são as sobrancelhas. A sobrancelha, gente... Vocês já viram um telejornal, quando o apresentador às vezes movimenta só uma? Eu vou fazer assim porque eu não consigo, tá? Fazer naturalmente. Quem aí consegue, né? Parabéns, é muito legal, né? A Cidinha tá falando, a expressão manda muito, o sorriso é significativo, a professora, né, Cidinha, é isso mesmo, gente. Então, um sorriso aliado a um olhar alegre e a sobrancelha, sem você deixar ela assim pesada, né, para não parecer que você tá bravo, nervoso, e nem também aquela sobrancelha de desconfiança. Tenham muito cuidado, porque quando a gente se expressa, geralmente a gente trabalha muito essas regiões, né? Do olhar, da boca, da sobrancelha. Então, esses 3 pontos têm que ter muita atenção especial, para que sejam pontos fortes na sua comunicação, e não o contrário, para que eles não te atrapalhem. E agora, então, esse exercício vocês vão gostar, pessoal. E aí a gente vai para as nossas perguntas. É o seguinte... Vocês já viram alguém que tem mania de conversar passando a mão no nariz assim, ó, ou assim? Isso, pessoal, também é instintivo. Quando a pessoa está nervosa ou com medo, ou é como se ela quisesse maquiar, né, aquela situação. É instintivo, o cérebro, né? É como se ele enviasse esse comando e você vai lá e faz assim. Claro que às vezes tá só coçando, né? A gente tem que avaliar a situação do discurso. Mas evite ao máximo coçar o nariz assim, porque dá essa imagem de que talvez você não tá falando algo verídico, algo que você tem segurança naquele fato que você tá transmitindo. Transmite timidez, muita insegurança, então evitem, tá? Se você em casa às vezes tem essa mania, tenha esse cuidado. E o exercício é qual? Você vai na sua casa conversar
com a sua família, você também pode conversar com seus colegas de trabalho, pessoas que você tem confiança. E pergunte para essas pessoas assim, fulano de tal, né? Amigo, esposa, quais são as manias que você percebe que eu tenho de expressões faciais e também com as mãos, com os braços, quando eu me comunico? Você acha que eu gesticulo muito, eu faço movimentos muito assim espalhafatosos? Ou você acha que eu faço muita careta? Ou quando eu estou me comunicando, eu estou falando algo interessante, mas talvez porque eu fico muito parado, ou eu me movimento demais, isso te atrapalha a prestar atenção no que eu estou falando? Gente, esse feedback vai ser muito valioso, porque todos nós temos manias que a gente não percebe. Só quando a gente faz uma gravação ou quando alguém conta para nós que a gente vai avaliar esse feedback. Então, assim como na primeira live eu dei esse exercício de você conversar com alguém para te dar o feedback de como você se comunica, se a sua voz transmite segurança, o exercício que fica dessa live de hoje, então, principal, vamos brincar assim, né? O exercício para treinar em casa, os professores que gostam da linguagem, dever de casa, treinem, conversem com alguém da sua segurança, que você tem liberdade, confia nessa pessoa e faz o seguinte, não vai pedindo logo para ela te avaliar, não. Conversa com ela um pouco e depois você pergunta, fulano, você viu que enquanto eu estava conversando com você, você conseguiu prestar atenção no que eu estava falando? Até que ponto você conseguiu prestar atenção? Teve algum movimento que eu fiz com o meu rosto ou com os meus braços que em algum momento tirou sua concentração? E a pessoa vai poder falar então dessas manias que você tem e com certeza treinando você pode melhorar. Gente, a comunicação verbal e não verbal eu digo o seguinte, treino, treino e treino. Quanto mais você praticar, melhor você vai ter a habilidade da comunicação. Tem pessoas que dizem, Gislene, mas eu não nasci com esse talento de comunicar, sou muito tímido, não consigo falar em público, vou conversar com o cliente ou com meus colegas, eu até esqueço o que eu vou dizer. Pessoal, comunicação é prática, é treino, e é isso que eu venho aqui nesta noite, né, e também nas próximas sextas desse mês de maio, conversar com vocês, trazer ferramentas, dicas, aplicação prática que podem de fato ajudar vocês a se comunicarem melhor, a fazerem sentido com a mensagem de vocês e vocês terem os resultados que tanto almejam. Agora então eu vou abrir para perguntas para a gente poder conversar, tá certo? Quem gostaria de fazer uma pergunta, que tem alguma dúvida nesse sentido, se vocês tiverem, podem mandar por aqui, tá certo? Então, enquanto isso que vocês pensam as perguntas, vou passar mais uma dica então, ok? Isso, não desistir, muito treino. A Pamela mandou uma pergunta. Quem tem problema de fala, como fica? Pamela, muito obrigada pela sua pergunta. Inclusive, na primeira live eu pude falar mais sobre essa questão da fala, né, da voz. Depois, se você quiser, acompanha lá no Telegram, meu canal, tem exercícios bem bacanas, mas algumas dicas que eu posso passar para você. Você precisa, em primeiro lugar, pensar na sua fala. Você precisa, por exemplo, fazer um breve roteiro que seja em tópicos sobre o que você quer comunicar. Quem é o seu público-alvo e qual a linguagem que você vai usar para alcançar esse público. Se você vai precisar usar mais da linguagem verbal, que é a fala, ou a não verbal, que é o que a gente trabalhou muito hoje, que são os gestos, as expressões faciais. Então, pense assim, quais recursos vão me ajudar a comunicar melhor a mensagem que eu preciso transmitir? Isso já vai te trazer muita segurança. E aí treinar as ferramentas, treinar os exercícios, as técnicas que eu deixei lá no canal e depois posso produzir mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? A Juliana, minha amiga, um beijo, Ju, mandou o seguinte: posso te mandar um vídeo para você me dar o feedback no privado? Claro, Ju. Eu aproveito então o comentário dela e deixo para vocês também, pessoal. Quem quiser gravar um vídeo se comunicando, você pode escolher um assunto que você gosta de falar.
pode me enviar aqui, né, pelo Instagram, que eu vou com muita alegria. Eu faço essa avaliação para você, observando tanto a questão da sua comunicação, da sua fala e da comunicação não verbal, para poder perceber quais são suas manias de gestos, de expressões. E aí eu vou passar para você um feedback que vai ser um caminho inicial para você trilhar e poder então aperfeiçoar sua comunicação, certo? Qual o canal? O canal se chama assim, Gislene Hofer Comunicação. Lá na bio, quando vocês terminarem aqui e saírem da live, quando a gente encerrar, vocês podem entrar no meu perfil do Instagram, vai ter um link na bio que vai encaminhar vocês diretamente para o meu canal. E aí lá já tem um manual que tem várias dicas para você que quer gravar vídeos, sejam videoaulas ou vídeos profissionais do seu negócio, da sua marca. E se você não pensa ainda em trabalhar com vídeo, mas você todo dia, né? Você se comunica, seja com seu paciente, com seu cliente, seja com uma plateia, uma turma, seus colegas de trabalho. São dicas, pessoal, ferramentas que ajudam para todas essas circunstâncias, tá bom? Vai estar lá também. Como atrair o Lalau Neto mandou o seguinte: como atrair a pessoa na qual estou conversando? Muito obrigada pela pergunta. Olha, uma orientação que eu dou, uma ferramenta é o seguinte: olhe nos olhos. Lembra que eu comentei que sobre comunicação não verbal, 5 aspectos são os mais importantes de vocês gravarem dessa live, de vocês lembrarem. É o que? Como usar as mãos e os braços, como gesticular para trazer mais valor ao que você diz, evitando a contradição ou a distração. E os outros 3 aspectos: o olhar, sobrancelha e a boca. Então, para você atrair mais atenção do seu público, do seu ouvinte, olhe nos olhos. Porque ao olhar nos olhos, você faz a comunicação direta com essa pessoa. E você consegue ter um termômetro, sabe? Se a pessoa ainda está atenta, se a pessoa já distraiu com o que você está falando. Por quê? Você vai olhar nos olhos. Você vai sentir se essa pessoa está tendo a mesma receptividade que teve desde o início da sua fala. Se ela começar a olhar para os lados, a coçar a cabeça, a olhar para o relógio, opa, sinal vermelho, alerta. Tenha atenção se é algo que você está deixando de fazer ou se é porque você está fazendo algo em excesso. Sejam os gestos ou a sua voz ou alguma expressão. Os cacoetes, lembra que a gente falou? Quando a gente usa muito né, viu. Esses cacoetes, evite também, porque isso tira a atenção da pessoa que está te ouvindo. Depois também eu posso fazer um vídeo mais específico com dicas nessa pergunta, tá bom? Muito obrigada. E mais uma pergunta para a gente poder caminhar para o final da live? Quem gostaria? Ou olhar na câmera, é isso mesmo, Renata. É uma dica interessante essa questão de olhar para a câmera. É a mesma lógica de você olhar para os olhos da pessoa, é você olhar para o centro da lente. Ao olhar para o centro da lente, é exatamente o mesmo exercício de você olhar para os olhos de quem está te assistindo. E isso faz total diferença, pessoal. É claro que pelo vídeo talvez você não vai conseguir ter o feedback da pessoa te olhar de volta. Mas você pode depois rever a sua gravação, pedir também para alguém da sua confiança, um profissional, né, observar. E aí sim você vai ter esse retorno do que fazer ou não, além de olhar para a lente, ok? Isso, tom de voz, a Estela comentou, fundamental. Wesley, como tirar o nervoso? Wesley, primeiro, respirar fundo. Respiração é fundamental antes de você comunicar, seja em público ou por meio de vídeo, porque a respiração vai liberar sua mente, o seu cérebro para funcionar bem e você lembrar aquilo que você quer comunicar. E além da respiração, é você estudar a sua fala com antecedência, porque isso vai te dar segurança e lembrar também de você ser você, porque quando nós somos originais, nós treinamos para ter credibilidade, mas nós mantemos a nossa essência, você vai passar segurança. Agora, quando a gente tenta
a gente se inspira em alguém, mas quando a gente tenta ficar muito parecido com aquela pessoa, não vai ficar bacana, vai ficar artificial, não vai gerar autoridade nem credibilidade, porque cada um tem uma forma de comunicar. Então, as ferramentas e técnicas que eu tenho passado para vocês, desde a primeira live deste mês e até o final, né, de maio, elas vão te ajudar, você e a todos que estão assistindo, vão ajudar a lapidar a sua habilidade da comunicação. Mas tenha sempre a sua essência com você, porque isso vai garantir a sua segurança ao comunicar, tá certo? Como respirar? Oi, Jussara, muito obrigada pela pergunta. Olha, respiração é pelo diafragma. Eu vou deixar, assim que terminar a live, lá no Telegram, no meu canal, Gislene Hoffer Comunicação, explicando direitinho esse exercício da respiração com o diafragma para vocês poderem fazer. É fundamental esse exercício porque é o que vai garantir você conseguir falar por muito tempo e não perder o ar. E também um outro aspecto, que é você comunicar em público e às vezes tem a questão da pressão, da adrenalina, daquele nervosismo, você vai conseguir também manter a sua respiração, a calma na hora de falar, usando o diafragma. Então, vou passar para você, você e todos que tiverem interesse lá no Telegram. Mas é só lembrar, respiração, usar o diafragma. Pessoal, a gente já está caminhando para os últimos minutos da live, então vou compartilhar com vocês mais uma informação que ela é muito útil e pode ajudar bastante também quando a gente fala nessa questão, né, da comunicação não verbal, que é o seguinte, quando vocês forem gravar também sentados, lembrem, na verdade em pé, quando vocês forem gravar em pé, lembrem de não ficar balançando. Já viu que às vezes a pessoa, quando vai dar uma entrevista ou vai falar para muitas pessoas, até mesmo com o cliente, e às vezes tem aquele nervosismo, porque é natural, né? Tem situações de comunicação que geram muita adrenalina na gente, né, pessoal? E aí a pessoa fica balançando assim, ó, ou fica dando uns pulinhos assim, já perceberam? Vocês já viram alguém fazer isso? Ou vocês já fizeram isso sem querer? A dica é, você precisa se posicionar com o pé à frente. Você pode escolher o pé direito ou o pé esquerdo. Você coloca levemente um pé à frente do outro, porque essa posição vai te dar um ponto de equilíbrio. E você pode, faça um teste em casa, balançar para todos os lados antes de gravar, só para testar. Balance. Se você manter um pé a uma pequena distância à frente do outro, você vai ter equilíbrio e você não vai balançar. E isso vai te dar muita segurança. Pode ser apresentando um TCC, um trabalho. Se você vai vender uma ideia para sua equipe, você vai conversar com seu paciente. Se você está em pé ou gravando um vídeo, pessoal, façam isso, ok? A postura, então, é ereta, em pé, com um dos pés mais à frente que o outro, e permaneça nessa posição enquanto você comunicar. Agora, se você está em um palco ou numa situação, numa sala de aula que te permite mobilidade, você pode caminhar e deve caminhar, porque isso também te ajuda a comunicar com as várias pessoas que estão naquele ambiente, né? Mas lembre-se, se você está muito nervoso, evite sair andando. Comece primeiro na posição base de equilíbrio, com um pé na frente do outro. Essa posição, pessoal, é uma posição que os repórteres usam para gravar passagem, que é quando o repórter aparece na tela com o microfone passando uma informação? Então, isso se chama passagem. E nós usamos essa técnica de ficar com o pé levemente à frente para te dar, então, essa segurança no seu corpo. Essa, então, é uma dica que é fundamental e muito simples, mas tem uma aplicação técnica que traz muito resultado, ok? Então, muito obrigada, amigos, pela companhia de vocês. Quero lembrar que depois dessa live, eu vou deixar no Instagram, então, algumas dicas que não foram passadas aqui e outras que eu comentei, né? Que eu comentei com vocês e que eu vou exemplificar melhor. Por exemplo, a respiração diafragma, essa posição em pé, o que fazer com o pé para você ter um ponto de equilíbrio e não ficar balançando, ficar tremendo ao falar em público ou em uma gravação.
E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem esse feedback inicial de gravar um vídeo e mostrar para mim, Gislene, você pode observar quais pontos eu posso melhorar na minha dicção, na minha voz ou na forma como eu me comunico, não verbalmente, com gestos, com as minhas expressões faciais. Eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Podem enviar para mim por direct, tá bom? E conforme o tempo vou respondendo vocês e a gente vai trocando ideias e experiências. Quero já reforçar também o convite para a live da sexta-feira que vem. Pessoal, vai ter muito conteúdo bom, mais conteúdo técnico, conteúdo também de base científica, da área de telejornalismo, da área de comunicação e experiências também que ao longo da minha jornada profissional, trabalhando como apresentadora, como repórter, professora universitária, vou compartilhar com vocês, tá certo? Então, lembra, já anota aí na agenda, sexta-feira que vem, 7 da noite, é o nosso encontro para a gente conversar sobre comunicação. E o tema da live da próxima vai ser sobre roteiro, como eu organizo e estruturo a minha fala, tá certo, pessoal? Porque a gente já conversou que a voz, o cuidado com a voz é muito importante, o cuidado como a gente se expressa com o nosso corpo, com as mãos, os braços e principalmente o nosso rosto, né? Sobrancelha, olhar, boca. E então agora o próximo ponto é o quê? Preparar a fala. Porque se a gente já sabe então como se posicionar em um vídeo ou pessoalmente ou para uma plateia, agora é pensar o conteúdo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Já anota na agenda, sexta-feira que vem, 7 da noite. E lá no Telegram eu deixei um manual para vocês que tem as dicas, tanto que eu já falei na semana passada, que é o módulo 1, voz. Hoje que eu falei sobre imagem, que é o módulo 2. E o módulo 3, que é conteúdo. Vamos conversar então sobre dicas de redação, de texto, estratégias para você chamar a atenção, manter a atenção do seu público com o seu conteúdo, tá? Então não percam, vou ficar muito feliz de ter a companhia de vocês aqui novamente. O cabelo fica melhor preso ou solto? A Azukiro perguntou. Olha, Azukiro, vai depender do seu contexto de comunicação. Por exemplo, se é um vídeo, você precisa observar o seguinte: o seu cabelo, ele vai chamar mais atenção do que o seu conteúdo? Se for o caso, deixa só um lado para frente, né? Deixa o outro para trás. Por exemplo, se o cabelo é muito longo ou é muita quantidade, o ideal é que você deixe apenas uma mecha, né, à frente, para que você não distraia a pessoa que está assistindo a sua mensagem. Agora, se é um cabelo curto, às vezes em menor quantidade, você pode deixar ele mais para frente, tá certo? Porque isso vai deixar apresentável, bonito e também não vai distrair quem vê a sua mensagem. Agora, se a situação comunicacional, o contexto em que você está, é um escritório, é um consultório, uma sala de aula ou uma plateia, um palco com uma plateia te assistindo, vai depender da mensagem que você vai comunicar. Porque dependendo se é algo mais formal, algo mais de gala, talvez até mesmo um penteado vai ser o ideal que você faça. Agora, se você está falando com pessoas, né, do seu dia a dia, com os seus alunos, talvez pode ser o seu visual do cotidiano mesmo. Então, ou preso ou solto vai ser a sua escolha. Mas uma dica muito importante nesse sentido, pessoal, do cabelo, eu acrescento as unhas também, é a higiene. Porque o nosso cabelo e as nossas mãos, né, as unhas, estão sempre em exposição quando a gente comunica. E lembra da dica da roupa? Se a gente não cuida do cabelo, da pele, né, do rosto e também das mãos, das unhas, isso vai atrapalhar também a credibilidade que você quer comunicar. Então, lembre sempre que ao comunicar, seja por palavras ou seja por gestos, por expressões, fique atento antes se você está com o cabelo, né, as mãos, a pele, se tá tudo em ordem, tá certo? Porque a higiene passa sim uma imagem de credibilidade, de cuidado, de zelo e até de amor próprio, né?
porque quando a gente se ama, isso irradia para as pessoas e as pessoas vão sentir, né, também essa confiança que sai de dentro de nós. E esse cuidado com o nosso físico, com a nossa aparência, faz toda a diferença, né? Pessoal, muito obrigada então pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Eu agradeço a Deus por essa live. Peço a Ele que abençoe você, sua família, que você tenha aí um fim de semana maravilhoso e que você possa a cada dia aprender a se comunicar com amor e com sabedoria. Um beijo e até a próxima live.